O Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Parte 10. Predileto do Rei. Uma multidão apinhada em barcos e espalhada pelo pomar aguardava Jesus. E com uma parábola ele deu início. Um rei tinha belíssimos cavalos, todos de raça, mas havia um em especial tratado com regalias para que fosse o prodígio do reino. Certo dia ele se rebelou e fugiu para outro dono. O rei amargurado prometeu perdoá-lo, mas a cada dia se rebelava mais, sofria com as chicotadas, mas não queria voltar para o rei bondoso. Mesmo esgotado e gemente de dor, não era capaz de admitir que tinha errado, punha toda a culpa no rei. Depois de ter enviado mensageiros sem sucesso, o rei recorreu a uma última tentativa. Mandou seu próprio filho. Ele tem o mesmo coração que eu e falará com o mesmo amor. Aliás, um amor ainda mais doce, porque meu filho sou eu sublimado no amor. Amigos, pergunto-vos, como recebeu o filho do rei que foi resgatá-lo? Teria ficado contente de voltar ao lugar das delícias? Pois sabei que sois estas criaturas prediletas do rei dos céus. Amo-vos como só um Deus pode amar. Vinde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao terminar, Jesus pediu que trouxessem os mais necessitados. Pegou a bolsa de moedas e as dividiu em 6 partes. Uma delas bem maior. Um homem todo encurvado recebeu a sua parte e foi curado. 2 cegos e 2 velhinhos receberam dinheiro e também a cura. Por fim, levaram uma jovem mãe cujo marido havia morrido no mar. Sua luta era enorme. Sozinha tinha de sustentar e criar os 7 filhos. Jesus deu-lhe a maior parte. Acarinhou as crianças e lhe pediu que fosse boa e os instruísse na lei. Sentado bem ao lado, um velho, percebendo que nada havia sobrado, indignado, começou a gritar. Disse que tinha vindo de muito longe só porque ali se dava dinheiro. Jesus permaneceu calado, ouvindo o homem esbravejar. Por fim lhe disse: Devias perceber pelo meu silêncio que te reconheci. És um avarento, ladrão e vives do lucro. Mas em respeito à tua idade, não tiro a bolsa cheia de ouro que trazes contigo. Naquela hora o povo quis agredir o homem, mas Jesus os advertiu. Calai-vos. Se ele errou, não erreis também. Se faltou com a honestidade, não falteis com a caridade. Ao que erra, não se insulta. Cada um tem o seu pecado. Precisei envergonhá-lo, porque não é lícito roubar, ainda mais de pobres desamparados. Jesus via-se cercado por uma multidão entregue à própria desgraça. Possessos, aleijados, cegos, criaturas vivendo como animais. Foi ao encontro deles e ordenou: Saí deles, deixai as criaturas de Deus. E todos foram libertos. Mais tarde, os discípulos rodearam Jesus aparentemente desconsolado. Amigos, eu vos afirmo que em Israel estão todos os pecados do mundo. Os demônios moram aqui. A verdadeira possessão faz os corações se voltarem contra toda honestidade, toda justiça e todo o amor, fazendo deles um antro de violência, erros e vinganças. Muito abatido, Jesus percebia neles o espírito arraigado de ódio e a falta de vontade em mudar. Ah, meu Pai, vim a este mundo, mas o homem não quer se salvar. Era noite ainda quando Jesus se isolou para orar. De joelhos fez sua ardente oração sob o peso de grande sofrimento. Depois, em pé e com braços abertos, continuou a sintonia com o Pai. Agora sorrindo. Parecia uma cruz viva, alta e angélica, de tão majestosa. Os discípulos sentiram sua ausência. Por que não descansaste, mestre? Amigos, eu rezo para soerguer meu espírito e unir-me ao Pai. Tudo se consegue pela oração. Se não for a graça pedida, que nem sempre vem fora da ordem, oração traz paz e equilíbrio. Mestre, nós não sabemos rezar. Dizei coisas que sabeis, da forma que sabeis. Não são palavras que agradam ao Pai, mas um coração contrito. Eu vos ensinarei a mais santa das orações, quando tiverdes o mínimo de luz e de santidade. Sentindo Jesus esgotado, os discípulos tentavam dispensar a multidão. Não, isso não se faz. Sou amor, luz e salvação todos os dias da semana.
Virá um tempo em que nem o tempo concedido a um pássaro para repousar e saciar-se de grãozinhos será dado ao filho do homem. Mas assim ficarás doente, tua bondade não deve fazer-te infeliz. Ah, Pedro, se todos viessem a mim para ouvir, para chorar as dores e pecados, para serem libertos na alma e no corpo, se me consumisse em lhes falar, em perdoar, em derramar-lhes meu poder, aí sim seria feliz a ponto de não sentir mais saudades do céu. Ide aos vilarejos e dizei que irei visitá-los. Sou de todos e todos devem me ter. E nós, mestre? Ficareis em Cafarnaum, acomodando as multidões. Diante de sua reação, Jesus o advertiu. Pedro, Pedro, que a obediência te faça feliz, porque me serás útil. Em Corozaim havia um homem corroído pela lepra, um esqueleto humano vivendo em total miséria e solidão. Estava à porta de uma caverna afastada que mais parecia um sepulcro. Olhava a estrada a perder de vista. Olhava e suspirava. De repente ouve uma voz. Onde estás, Abel? Era Samuel que lhe levava alimento. Abel, Abel, se tiveres fé, serás feliz. Eu fui curado. Este rabi que veio à cidade é o Messias, filho de Deus. Vou te levar lá. Estás louco? Sou um leproso desgraçado, serei apedrejado. Mas foi. Samuel chegou na frente e foi até Jesus. Contou-lhe a triste história de ambos. Tu foste muito bom com ele, por isso a graça te alcançou. Quem ama merece tudo de Deus. Abel afinal se aproximou e se lançou na relva aos pés de Jesus. Se queres, pode me limpar. As lágrimas desciam pelos olhos vazados. Jesus olhou o rapaz devorado nas entranhas. Só uma santa caridade poderia suportar a repugnância e o mau cheiro. Colocou a mão em sua cabeça carcomida. Fica limpo, eu quero. Sê bom e não peques mais. Depois disse que fosse ao sacerdote e que não falasse nada a ninguém. Mas a notícia se espalhou rápido. Ao voltar dos vilarejos, Jesus foi saudado efusivamente pelos discípulos. Estavam saudosos e sem saber o que fazer com os pobres aglomerados no pomar há 2 ou 3 dias. Fizeram o que podiam, mas faltava-lhes alimento e a pesca estava bastante fraca. Tinha gente na cabana de pesca, na praia, no pomar e até no meio da estrada. Crianças vieram correndo abraçá-lo. Outras voaram para espalhar a notícia no povoado. No salão dos fundos destinado às redes, cabos, cestos e provisões de pesca, Pedro amontou tudo e colocou à disposição de Jesus. 5 fariseus foram abrindo caminho com gestos prepotentes e se alojaram bem na primeira fila. Mas Jesus quis ficar rodeado dos pequeninos. Uma coroa de rostinhos inocentes levantados para ele. Começou recitando o Salmo de Davi, que fala de um jardim cultivado pelo Pai. Ao final, tornou-se mais sério. Ah, meu jardim, pouca coisa inferior ao celeste, onde os filhos de Adão poderiam povoar em santidade. Mas o inimigo semeou abrolhos e espinhos, e eles se espalharam pela terra. Já não há jardim, mas mato, onde se aninham serpentes. Contudo, o filho dileto do Pai encontra seu alimento celestial nas crianças. Eis meus lírios. Não há em nenhum jardim do mundo tão ricos e belos lírios que valha um destes puros, inocentes, sinceros e simples pequeninos. Ó homens e mulheres de Israel, vós grandes pelo censo ou pelo cargo, ouvi-me. Estais aqui porque quereis me conhecer e amar. Então ficai sabendo qual é a primeira condição para seres meus. Tomai a estes como exemplo. E por que há neles tanto poder de fascínio? Porque eles têm Deus e sabem amar. Sabem viver nesse amor e nessa fé. Sede como eles, simples, puros, amorosos, sinceros e crentes. Não há sábio maior do que o menor destes cuja alma é de Deus. A paz esteja conosco. Jesus terminou totalmente impedido de se locomover. Mestre, gritou Pedro, tem um doente aqui que não aguenta mais. Devo mandar voltar amanhã? Não, fazei que o desçam pelo teto. A multidão se aglomerou ainda mais para vê-lo. Os amigos levaram a maca e o desceram com cordas pelo teto. O coitado chorava de medo. Tiveste fé,
os que te trouxeram também, e te digo: teus pecados estão perdoados. O pobre homem não entendeu nada, e os fariseus riam com desdém. Jesus reagiu: pensais que é mais fácil perdoar que curar? Pois vos afirmo que ele precisava muito mais de cura interior que a exterior. Mas para que saibais que o Filho do Homem tudo pode, sobre a carne e sobre a alma, eu lhe digo: levanta, pega a tua cama e anda. Vai e não peques mais. O homem sentiu um choque, pôs-se de pé e atirou-se aos pés de Jesus. Estava livre de sua maca, que pode ser chamada de droga ou outra dependência. Uma mãe com seu bebê à beira da morte conseguiu se aproximar. Jesus o colocou sobre o coração por uns instantes. Depois levou o próximo à boca. Ao afastá-lo, seu rostinho já estava rosado e os olhinhos vivos e curiosos. Meu filho, gritou a mãe. Pega-o, mãe. Sê boa e feliz. Depois foram para a barca de Pedro. Naquele dia não havia doentes. Após a bênção, o povo se afastou meio a contragosto. Jesus disse: Simão, vamos lançar as redes. Pedro estava exausto. Não queria ouvir falar em pesca. Tinha tentado a noite inteira em nada. Um fracasso. Pedro, escuta os que te amam. E para não desobedecer, foram sem ânimo. Fizeram um círculo e lançaram as redes. Em poucos minutos, ouviram estranhos solavancos. Assustado, Pedro chamou João e Tiago na outra barca. Começaram a içar. Subia tanto peixe que quase afundaram pelo excesso de peso. Pedro, dando as coordenadas, gritava para terem cuidado com os cascos. O peso era demais. Durante a manobra, Pedro não pensou em nada, mas ao chegarem à praia, caiu em si e ficou perturbado. Ajoelhou-se. Senhor, afasta-te de mim, sou um pecador, não sou digno de estar perto de ti. Levanta-te e segue-me. De agora em diante serás pescador de homens, e contigo teus companheiros. Eu vos chamo, vinde. Pedro e André entregaram os negócios ao cunhado. João e Tiago deixaram tudo nas mãos de Zebedeu, o pai. Largaram o mundo e o seguiram. A igreja de Cristo nascia como um embrião. Próximo capítulo: Judas de Queriote.